A minha saudação a vocês, queridos alunos. Nós estamos aqui iniciando mais uma aula de filosofia. Afinal, você já sabe, filosofar é preciso hoje e sempre. Muito bem, nós vamos trazer hoje um tema muitas vezes polêmico, viu? Que é o tema ideologia e alienação. Por que é polêmico? Porque muitas vezes esse tema ele é trabalhado tanto em sociologia como em filosofia. E não é possível falar em ideologia e alienação sem falar sobre o filósofo Karl Marx, que tem muitos admiradores, mas também tem gente que não gosta nem um pouquinho do Marx. E muitas vezes essas pessoas não gostam do Marx porque apenas ouviram falar sobre o Marx, não conhecem a essência do seu pensamento. E tem muita coisa que Marx disse que é super pertinente para os nossos dias atuais. Não estou falando de comunismo não, hein? Aliás, já tem gente aí pensando, professor de filosofia é comunista, mas eu não sou comunista não, né? E nem estou aqui para pregar o comunismo, nem tampouco o capitalismo. Nós vamos apresentar o pensamento sobre ideologia e alienação. Nesse sentido, o que vamos aprender? Vamos aprender os conceitos de ideologia e alienação. Vamos ver os problemas de ser pessoas alienadas, viu? Isso é um problema grave. Nós devemos sair da ignorância, devemos nos tornar aí pessoas muito conscientes do nosso papel em sociedade. Então, nós vamos ver os tipos de alienação, porque nós podemos estar alienados no trabalho, nós podemos consumir produtos de forma alienada, ou seja, consumir produtos que muitas vezes nós nem precisamos. E nós podemos ser alienados no lazer também. Tem gente que só tem uma forma aí de se divertir. E vamos ver a saída que os filósofos nos indicam para nos tornar pessoas mais conscientes e fugir desse processo de alienação. E olha, nós vamos iniciar aqui com esta bela frase de Augusto Cury. Ele diz: nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência do que aceitar passivamente as informações. Olha, nós estamos num mundo aí globalizado, não é mesmo? E recebemos muitas informações em nosso dia a dia. Mas fica aí a pergunta: o que nós fazemos com essas informações? Nós vamos buscar a verdade ou ficamos apenas na simples opinião? Pois é, preciso ter cuidado, hein? Ficar na simples opinião pode nos levar a grandes erros. Vamos continuar então? Vamos então falar um pouco aí sobre o conceito de ideologia. Afinal, não dá para dizer que exista um conceito único de ideologia, porque o termo ideologia ele tem vários significados. Por exemplo, podemos utilizar a ideologia como sendo um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo, seja de uma determinada pessoa ou de um grupo social, como por exemplo um grupo de pessoas religiosas, não é? Então, é muito comum a gente apontar assim e dizer: eu gosto muito da ideologia daquele partido político, ou gosto muito da ideologia daquela pessoa, ela tem um estilo de vida tão bonito e quando eu me aproximo dela, eu já sinto paz, não é? Ou dizemos: nossa, aquela pessoa tem uma ideologia de vida voltada para a violência, para o mal, não é? Então, nós podemos também recorrer aí ao significado etimológico da palavra para dizer o que é ideologia. Eu sei que vocês gostam de estudar o significado etimológico das palavras. A palavra ideologia, ela significa o estudo, a ciência das ideias. Ou seja, é a ciência que vai apresentar como funciona esse sistema de ideias e a sua influência na nossa mente.
tá? Então, nós temos aqui ideologia como sendo a ciência ou o estudo das ideias. E muito polêmico é o sentido marxista, porque, segundo Marx, a ideologia é um sistema de alienação, ou seja, um sistema de crenças falsas que causam ilusão em nossa mente. E assim, nós não percebemos a nossa própria realidade. Sendo assim, nós não temos consciência da nossa verdadeira situação social. Ou seja, existe uma classe dominante que impõe à classe dominada uma ideologia. Nesse sentido, nós acabamos aderindo a essa ideologia, mas não pela nossa livre vontade, mas porque ela nos é imposta. Olha, um exemplo disso é aquela pessoa que acorda às 4h30, 5 horas da manhã, não é? Toma um café rápido, vai para o trabalho, pega ônibus lotado, não é? Depois, no retorno ao trabalho, a mesma coisa, e chega em casa cansado, sem ter tempo de nada, sem ter tempo para a família, não tem tempo, muito menos de refletir sobre a sua própria condição social. Ou seja, essa pessoa acaba vivendo para trabalhar e com o seu salário apenas consegue pagar as contas. Mas a sociedade ensina que é muito importante trabalhar para pagar as contas e se divertir assistindo um filme no Netflix, por exemplo, não é? E quem é que está ganhando dinheiro mesmo? Quem é que está se divertindo mesmo? É o bacana, né? Pois é, se você disse isso, você acertou. Ou seja, a classe dominante impõe esse tipo de valor à classe dominada para se beneficiar, para lucrar muito em cima dessa classe dominada. E aqui sim nós temos aí o conceito de ideologia. Ideologia como um conjunto de valores, regras de conduta pelas quais os homens são levados a crer, pensar e sentir de maneira conveniente à classe dominante. Esse é um sentido aí mais comum na filosofia de Karl Marx, ok? E agora vamos ver aí o que significa alienação. É uma palavra que também tem vários significados, viu? Pois essa palavra é mais uma daquelas palavras antigas, uma palavra que vem do latim, do verbo alienare, ou também do substantivo alienos, que significa tornar alguém alheio a algo. Na linguagem popular significa estar por fora, ok? Bom, nós temos aqui no direito a palavra alienação também. O que significa alienação para o direito? Olha, eu tenho um automóvel alienado. Por quê? Eu fiz um financiamento. Nesse sentido, eu comprei o carro, mas eu ainda estou pagando. Ou seja, eu estou pagando para uma financeira, estou pagando para um banco. Então, eu tenho a posse do veículo, porque eu uso o veículo no dia a dia. Mas o domínio é do banco. Se eu não pagar, o banco vem e toma. Ou seja, o meu carro ele está alienado, porque eu utilizo o carro, mas ele ainda não é meu. O banco financia o carro para mim para que eu possa usá-lo. Ou seja, o carro é meu, mas ele está alienado ao banco. Um outro significado do que seja alienação, nós temos na psicologia. Alienado para a psicologia é aquela pessoa que está fora de si, que não tem a posse da sua faculdade mental. Resumindo, é o louco, né? O xarope, o maluco, né? Então é o cara que está no mundo da lua, ele não tem aí consciência de si mesmo, não tem consciência do que está acontecendo no mundo ao seu redor. E o terceiro sentido
É o sentido que foi dado aí pela filosofia contemporânea através do Karl Marx. Para ele, alienação é o processo segundo a qual os atos de uma pessoa são influenciados por uma outra pessoa. E, nesse sentido, essa pessoa que influencia é uma pessoa que domina. No caso, para Marx, como eu vinha dizendo, existe uma classe dominante e existe uma classe dominada. Essa classe dominante quer que a classe dominada pense como ela. E nesse sentido, nós agora fazemos a ligação entre ideologia e alienação, porque esse processo de alienação se dá através da ideologia de quem quer dominar toda uma classe. Aqui nós temos a própria frase de Marx que diz o seguinte: alienação é o processo pelo qual os atos de uma pessoa são dirigidos ou influenciados por outros e se transformam em uma força estranha colocada em posição superior e contrária a quem produziu. E nesse sentido, então, a alienação pode se dar nas três esferas: no trabalho, no consumo e no lazer. Portanto, a pessoa que está alienada, ela na verdade não percebe esse processo de alienação. É o que nós vamos ver no próximo slide. Olha, de acordo com esse processo de alienação, nós temos o trabalho alienado. Mas para entender o que é o trabalho alienado, nós precisamos entender um pouco do pensamento de John Locke. Porque o John Locke diz que o trabalho é um critério para adquirir uma propriedade. Ou seja, vamos supor que você pegou uma árvore e transformou em uma estátua. Olha, você pegou a árvore, você cortou, você aparou, você trabalhou naquela estátua e transformou ela, você imprimiu o caráter da sua personalidade naquela peça o qual você transformou. Ou seja, você participou de todo o processo de transformação daquela árvore em uma estátua. Da mesma forma, um agricultor, por exemplo, ele trabalha a terra, ele rega, ele planta, ele aguarda, né, crescer, sempre regando, sempre cuidando, podando, cuidando se não vem ervas daninhas, se não vem bichos, não é? E então, na época da colheita, ele colhe todo aquelas frutas, verduras ou legumes, não é? Então, aquela lavoura tem a cara daquele agricultor. Ele colocou a sua impressão digital, vamos dizer assim, não é? Então, nesse sentido, o John Locke, ele diz que o processo de produção ele faz parte do ser do indivíduo. No entanto, Karl Marx vai dizer que na idade moderna, as sociedades industriais modernas, elas quebram com esse mecanismo, porque ela não permite que o trabalhador transfira a sua personalidade para o objeto. Ou seja, quando o trabalhador ele está, por exemplo, num processo, numa indústria de produção. Então vamos supor que ele está produzindo uma camisa. Ele vai produzir aí uma camisa, você vai ter uma pessoa que vai comprar o tecido, a outra pessoa que vai costurar, que vai cortar, o outro vai costurar, o outro vai pregar os botões, o outro vai fazer o arremate, sei lá, na gola. Ou seja, você tem várias pessoas participando aí do processo de produção. Cada um desses trabalhadores participou apenas de um processo da etapa de fabricação dessa camisa. Mas quando nós colocamos, então, cada pessoa fazendo isso, nós temos uma produção muito rápida, não é? E só que nesse caso, o trabalhador ele não transfere a sua
personalidade para o objeto, ele segue uma linha de produção. Ou seja, para o Marx, isso tira a capacidade do trabalhador de, inclusive, ter a consciência de quanto vale o seu trabalho. Olha que coisa interessante, não é? No caso do John Locke, o John Locke, ele vai dizer o quê? Quando o trabalhador ele faz todo o processo, não é, de fabricação de algo, então nesse caso da roupa, como eu falei, né, bem antigamente lá na sociedade medieval, por exemplo, antiga, você tinha as pessoas que faziam as roupas, faziam túnicas, por exemplo, a mesma pessoa que fazia várias túnicas, e ela fazia todo o processo de fabricação da túnica, desde o tear, as costuras e os arremates. Então a pessoa sabia qual é o valor do seu trabalho. Quando você tem a linha de produção, a pessoa se sente inútil, porque ela não sabe qual é o valor do seu trabalho. Afinal, ela só faz uma coisa: ou ela só corta, ou ela só costura, ou ela só prega os botões. Aqui nós temos um pouco sobre o Karl Marx, nós temos aí uma breve biografia do Marx, porém eu vou disponibilizar esses slides para vocês e depois vocês podem ler essa introdução e procurar saber um pouco mais sobre o Karl Marx, porque aqui nós vamos de fato nos ater aos seus conceitos de ideologia e de alienação. Olha, seguindo essa linha de raciocínio, as pessoas que vivem dentro de uma sociedade e sofrem esse processo ideológico acabam também consumindo mercadorias de forma alienada. Vamos falar um pouquinho sobre Idade Média? Olha, na Idade Média, as pessoas consumiam apenas aquilo que elas realmente precisavam. Então, as pessoas tinham aí 2 pares de calçados, 2 calças, 2 ou 3 camisas, um agasalho. Então as pessoas produziam apenas para a sua própria subsistência. Nesse sentido, na sociedade moderna, a regra é acumular. Então as pessoas têm 7, 8 pares de calçados, várias calças, várias camisas, camisetas, vários agasalhos, não é? Então, nesse sentido, nós acabamos consumindo produtos que, na maioria das vezes, nós às vezes nem precisamos. E nesse sentido aí, o Karl Marx acaba sendo muito atual, viu? Porque ele fala muito sobre a questão da ilusão. Isso mesmo. Olha, você vai num shopping e você se depara ali com uma diversidade de mercadorias. E as mercadorias começam a conversar com você. E agora o professor de filosofia está ficando maluco. Onde já se viu as mercadorias conversarem conosco? Pois é, mas é verdade. Você olha assim para um par de tênis e fala: ah, gostaria de comprar esse par de tênis, mas eu não tenho dinheiro, porque esse par de tênis custa R$ 500. Mas aí o tênis fala para você: não, não, você está vendo errado. Não é R$ 500, são 10 pequenas parcelinhas de R$ 50. E olha, você vai pagar com o pé nas costas. Está percebendo o tênis conversando com você? Da mesma forma, uma calça, um vestido, um belo par de brincos, um colar e assim sucessivamente. Ou seja, nós acabamos às vezes indo ao shopping apenas para comer aí um hambúrguer para jantar e acabamos saindo com diversas sacolas. Será que isso nunca aconteceu com você? Pois é, a gente vai ao shopping com um objetivo e acabamos ali, ó, nos desvirtuando, porque as mercadorias conversam conosco, a mídia conversa conosco, não é? E acabamos aí comprando coisas que muitas vezes nem precisamos e ainda estouramos o cartão de crédito.
Mas eu vou parar por aqui para falar sobre o consumo alienado. Mas espero que você faça também a sua reflexão pessoal e familiar sobre isso. E olha, você pode não acreditar, mas o lazer também pode passar por um processo de alienação. Na nossa sociedade, muitas vezes, nós não escolhemos aquilo que queremos fazer para descansar. Nós já temos um leque de opções. Você pode reparar, se você quiser ir ao cinema, você vai ter uma comédia, uma ficção científica, um filme de ação e um drama. Você tem essas 4 opções, por exemplo, para escolher. Ou, se você quiser um outro tipo de diversão, você vai a um happy hour, por exemplo, você vai tomar uma cerveja, não é? Não é muito comum chegar, sextou, vamos tomar a nossa cervejinha, não é? Então, nós temos aí um leque pequeno de lazer. Nesse sentido, acontece através da mídia uma lavagem cerebral. É isso mesmo. Você pode reparar que nós temos aí propagandas, por exemplo, de cerveja, de cigarro, e mostram pessoas bonitas, pessoas até praticando esportes, e depois a pessoa vai lá e fuma o seu cigarrinho, ou vai lá e toma a sua cerveja. Olha, nós temos que lembrar que a propaganda ela tem o objetivo de vender, mas o objetivo da propaganda é única e exclusivamente esse. A propaganda muitas vezes não tem compromisso com a verdade e não vai dizer que você tomando a sua cerveja, tomando a sua pinguinha, não é? Você pode acabar se tornando um alcoólatra. Pois é, e a propaganda associa com pessoas bonitas, não é? Com pessoas até mesmo atléticas, muitas vezes. Então, nesse sentido, muitas pessoas nem percebem que estão aí sobre o efeito desse fenômeno de mídia. Não percebem que a mídia influencia e você faz tudo que a televisão te manda, você faz tudo que a internet te manda, mas você ainda acha que você é livre. Não é assim mesmo? Na música também. As rádios, elas acabam impondo o seu gosto musical. E a música acaba influenciando também na moda. Muitas pessoas acabam se deixando levar aí por músicas que falam palavrões, não é verdade? Que falam sobre sexo e nos shows as mulheres bonitas, os homens fortes, não é? Então acaba se criando um modelo, acaba se criando um estilo de ser. Então, você que é um cara ligado, um cara antenado, você tem que usar a roupa X, o tênis Y, tem que ouvir aquele tipo de música, tem que tomar aquela cerveja, não é? Às vezes até tem que torcer para aquele time que está em alta. Então nós acabamos aí sendo pessoas totalmente alienadas e achando que estamos na moda. Pois é, isso é uma forma de se afirmar socialmente, não é? Se a pessoa não se afirma socialmente, ela está aí excluída da sociedade ou se sente excluída daquele grupo social. E agora, queridos alunos, chegou a hora da nossa revisão. Vamos rever o que aprendemos na aula de hoje. Olha, nós aprendemos o significado das palavras ideologia e alienação. Vimos que a palavra ideologia é uma palavra muito antiga, cujo significado etimológico significa o estudo das ideias. É a ciência das ideias e de como as ideias que recebemos influenciam o nosso pensamento. E sendo assim, nós podemos nos tornar pessoas conscientes ou pessoas alienadas. Alienação, a palavra que vem do latim, do verbo alienare ou do substantivo alienos, e significa estar alheio.
Em nosso dia a dia, podemos dizer que significa estar por fora, não é? Estar alienado, estar por fora. E vimos aí alguns problemas de ser alienado e citamos como exemplo aí um trabalhador que, por exemplo, levanta aí às 4 horas da manhã, vai para o trabalho, não é? E no dia seguinte, da mesma forma, e chega em casa cansado, chega em casa sem paciência, não é? Trabalha, recebe o salário apenas para pagar as contas e tomar a sua cervejinha no final de semana. Mas o sistema diz que isso é o correto, que a vida é assim mesmo. Só que existe alguém por detrás, ó, lucrando muito com isso. E esse sim tem acesso à ciência, à cultura, à tecnologia, a uma saúde de qualidade, escola de qualidade e assim sucessivamente. Então, nós vimos aí os tipos de alienação. Podemos ser alienados no trabalho, podemos ser alienados na forma de consumir e podemos ser alienados até mesmo no lazer. Queridos alunos, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula, hein? Lembre-se, filosofar é preciso hoje e sempre. Até lá!